graça de meditarmos aqui na carta de Paulo aos Efésios. Tremendo, meus irmãos. Estudamos verso por verso, meditamos praticamente palavra por palavra nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, a abrir sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Aos nossos irmãos que aqui estão, que Deus os abençoe poderosamente. Nossa alegria de termos aí esse privilégio de podermos cultuar a Deus também já com um grupo menor, mas já um grupo aqui buscando a Deus, um isolamento social, mas na presença de Deus. Que bênção, maravilha, amém. E aos irmãos que estão online, nossa gratidão também pela sua presença. Que Deus te abençoe, Deus fale-nos ao coração. Efésios capítulo 6, versículo 18 em diante. Vamos proceder à leitura deste texto sagrado, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito e o que faço. De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. A sua palavra é lida, ela é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, o tema do sermão de hoje, desse último sermão de Efésios, da carta aos Efésios, é despertamento espiritual número 2, parte 2, porque nós já tivemos um sermão com essa temática. Foi justamente semana retrasada, quando nós começamos aí o capítulo 5, quando Paulo vai concluir a carta aos Efésios, ele faz questão, meus irmãos, de falar sobre questões espirituais. Paulo escreveu essa carta, aos Efésios, a cidade de Éfeso, que era, da época, praticamente a segunda maior cidade do mundo antigo, uma cidade importantíssima, onde o Evangelho chegou. Paulo plantou uma igreja, e agora Paulo está preso em Roma, e ele envia Tíquico, nós lemos isso aqui, com a carta aos Efésios. Uma carta que foi dirigida a essa igreja, dirigida a todos nós, pois é uma carta também circular. Ela não deveria ficar apenas em Efésios, ela deveria também circular em todas as igrejas de todas as épocas. Chegou a nós essa carta. E é interessante, meus irmãos, que aproximadamente 85 dias nós tivemos a decisão no conselho, antes mesmo que a Prefeitura de Juiz de Fora solicitasse, como projeto de lei, que as igrejas permanecessem fechadas no início da pandemia, nós tomamos essa decisão, e no domingo seguinte, no primeiro domingo, onde nós tivemos nosso culto online, apenas online, nós tivemos o início desse sermão nas cartas dessa série de sermões na carta aos Efésios. Lá atrás, há 80 dias aproximadamente, nós começamos no capítulo 1. Deus havia nos dado essa orientação, meus irmãos.
pois a carta aos Efésios, ela nos fala muito sobre propósito. Paulo começa a sua carta aos Efésios declarando à igreja de Éfeso que eles haviam sido escolhidos por Deus com um objetivo bem proposto por Deus. Deus, o soberano Senhor, Criador de todas as coisas, que criou céu, terra e mar, que criou a cada um de nós, Ele também, na sua soberania e graça, nos escolheu em Cristo. E nos escolhe, nos predestina em Cristo para boas obras, para sermos santos, está escrito no capítulo 1, para sermos irrepreensíveis, para a adoção de filhos, para que eu e você pudéssemos levar este evangelho para outras pessoas e essas pessoas também fossem adotadas por Cristo. Nós somos filhos adotivos em Deus, em Cristo, desculpe, por Deus. Então, nós sabemos que filho legítimo de Deus é Cristo, o Senhor, a segunda pessoa da Trindade, e nós somos escolhidos para ser de Cristo, para ser de Deus, adotados como filhos, e podemos clamar: Abba, Pai. Quer dizer, Pai, Papai, na mais íntima comunhão com o Pai. E aí, meus irmãos, entendendo tudo isso, nós passamos agora a caminhar aí para as últimas frases de Paulo a essa igreja de Éfeso. Foi interessante, porque no meio de tanta turbulência, nesse período de pandemia no mundo inteiro, Deus trouxe palavras para a sua igreja a respeito do porquê isso tudo estava acontecendo e a respeito do porquê Deus estava permitindo tudo aquilo. Deus nos trouxe palavras para despertar a cada um de nós. E aí eu termino então essa série de sermões repetindo o tema despertamento espiritual, pois Paulo, nos seus primeiros capítulos, ele vai falar sobre teologia, seus 3 primeiros capítulos, e a partir do capítulo 4, 5 e 6, ele fala sobre vida prática, e ele termina falando sobre questões espirituais, quando ele fala aos Efésios: a vossa luta, a nossa luta, a minha luta, a sua luta, a luta da sétima, a luta de cada um de nós, seja você aonde você estiver, em qual cidade que você estiver, como cristão, a sua luta não é contra pessoas, é no reino espiritual, contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Está vendo a importância da questão espiritual? Ele fala lá atrás: desperta, ó tu que dormes. Aquele texto foi tremendo, quando Paulo fala sobre essa exortação de você, capítulo 5, versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, levanta, e o texto vai dizer várias vezes: anda na palavra de Deus, anda no conhecimento de Deus, anda pregando o evangelho, anda, despertar, levantar e andar para a glória de Deus. Despertamento, meus irmãos, despertamento. E aí, quando a gente chega então ao capítulo 6, na verdade nós deveríamos ter terminado semana passada, porque o texto no versículo 18, se você analisar na sua Bíblia, ele não possui uma letra maiúscula, nem o início de um parágrafo, que geralmente é constituído por uma letra em negrito, pois os versículos não existiam no original, e o parágrafo era como se fosse um livro normal, a Bíblia, sem versículos, e os parágrafos eram enumerados, né? Na verdade eles iniciavam justamente, para termos essa ideia, foi acrescentada uma letra negrita, maiúscula e negrita, para mostrar que ali começava um novo parágrafo, uma nova ideia, um novo ensinamento. Não, Paulo está falando sobre batalha espiritual, sobre lutar contra as forças dominadoras deste mundo, e ele chega no versículo 18, com letra minúscula, sem vírgula, ele diz assim, com ponto e vírgula apenas, né? Com toda a oração e súplica para que, orando em todo tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que tremendo, gente.
Paulo fala sobre preparar para uma guerra. O mais importante, meu irmão, não é sair para a batalha. O mais importante não é lutar de qualquer jeito, é se preparar, é se arregimentar para essa guerra, se fortalecer para essa guerra, que existe, está aí, meus irmãos. Se nós estamos vivendo uma guerra diferente nesse mundo aí, contra um vírus, contra um ser invisível, existe uma outra guerra que é chamada de guerra espiritual, que é constante, meu irmão. E a vacina dela é Bíblia, a vacina contra ela é Bíblia e oração. Não tem outra vacina. E Paulo, então, fala com essa igreja que nós devemos tomar o capacete da salvação, no versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E após dizer isso, ele fala, com toda oração e súplica. Sabe por quê, meu irmão? Porque a oração é a alma de toda essa armadura do cristão. É o que envolve a energia de toda essa armadura do cristão. Um cristão que talvez tenha conhecimento bíblico, mas não tenha vida de oração, vida devocional, vida na presença de Deus, meus irmãos, é fraco. Ele tem muito conhecimento, mas não tem experiência com Deus. E Jesus disse, sabe o que ele disse? Que nós deveríamos saber a Bíblia e ter experiência com Deus por meio da oração. São duas coisas que não podem ser dissociadas, elas não podem ser separadas. Bíblia e oração, vida com Deus, meus irmãos. Então, nós vamos falar sobre oração aqui hoje. E por isso nós deixamos para o final, por quê? Porque oração é um tema muito vasto, é um tema muito importante para a vida da igreja. Tiago vai ensinar, nós lemos no começo do culto, o presbítero Rogério leu, Tiago ensina que nós não recebemos, por vezes, algumas dádivas, porque nós não estamos pedindo. Capítulo 5, ele vai dizer isso. Capítulo 4, desculpa, ele vai dizer isso. Que nós não estamos recebendo bênçãos da parte de Deus porque nós não estamos pedindo. E depois ele diz mais. E às vezes nós não estamos recebendo, pedindo, porque nós estamos pedindo mal para esbanjar nos nossos prazeres, na nossa vaidade. O que Tiago está dizendo? Que quando você ora, que Deus te responde, meu irmão. Deus te atende. Olha que extraordinário. Não tem como Deus não atender, só se você não estiver pedindo, ou você estiver pedindo para seu prazer, sua vaidade, seu orgulho, sua soberba, para aumentar essa soberba sua. E aí ele termina dizendo também, ou você estiver com a vida muito desregrada, afastada de Deus, e Deus então permite algum aperto para que você se volte para Deus e busque a Deus. Olha que a palavra diz também, que o Senhor nos dá infinitamente mais. Quando a gente ora, o Senhor nos dá infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus já está em nós. Quem tem Cristo no coração tem o Espírito Santo, tem Deus habitando em si. E se Deus está habitando em você, meu irmão, quando você ora, você clama, Deus te responde. Eu tenho muitos exemplos na minha vida pessoal de como Deus atendeu os meus clamores, e eu sei que você também tem, eu sei que você tem experiência com Deus. E por que a gente não ora mais? Jesus vai ensinar também, meus irmãos, que a oração, ela é uma arma de autoridade espiritual. Você quer que o mal saia na vida da pessoa? O que você precisa fazer? Jejuar e orar. É autoridade espiritual. Pouca oração, como diz o ditado, pouco poder. Muita oração, muito poder. Você quer ter poder em Deus? Ora! E quando você ora, você ama. Por que todo mal sai? Por que te dá autoridade espiritual? Porque quando você ora por alguém, você está demonstrando o seu amor por aquele alguém. Você não ora por quem você não ama. E por que a palavra nos ensina que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem? Sabe para quê? Para aprender a amar eles. Para aprender a perdoar. Você está com falta de perdão, você não está conseguindo perdoar? Faz esse teste. Ora 3 dias seguidos pela pessoa. De manhã, de tarde, de noite.
Ora 3 dias seguidos. Quando você chegar no 3º dia, pode ter certeza, você não vai ter amargura, ódio no coração mais. Por quê? Porque Jesus trabalhou na sua vida. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Que a oração é muito mais para trabalhar a nossa vida do que Deus atender os nossos pedidos. Está vendo a importância desse tema? Por isso que Paulo, depois de falar de armadura, você está preparado, ter o escudo da fé, ter o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu lembro de uma guerra que houve entre Israel e os amalequitas. A Bíblia conta que Josué, que era general de guerra de Israel da época dos judeus, ele saiu na frente para a batalha com seu exército. E a Bíblia conta que enquanto Moisés e Arão estavam lá no monte, orando com a mão de Moisés erguida sobre o campo daquela batalha, Josué e o exército de Israel venciam e prevaleciam. Só que quando a mão de Moisés começou a se tornar pesada, ele já velho, e a recair, a batalha começava a ser renhida, começava a ser uma batalha mais difícil, mais complicada. E aí os sacerdotes levantaram a mão de Moisés e permaneceram com ela levantada até o final da batalha. E o que aconteceu? O povo de Israel venceu a batalha. Tem gente orando por você, sabia disso? Tem gente com mão erguida para você, para a sua vida, sua família. Hoje pela manhã, todo o ministério de intercessão da 7ª esteve e tem estado em oração todos os domingos pela igreja, por todas as famílias da igreja, pelos pastores, pelos líderes, pelos presbíteros, pelos diáconos, tem estado em oração. O povo está orando, meu irmão, por você. Você também precisa orar. Eu também preciso orar. Com toda oração e súplica. Olha que interessante. Primeira questão que nós aprendemos no versículo 18. O tempo da oração. Qual que é? Qual que é o tempo de oração? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. É orando em todo tempo. Isso significa que nós devemos estar em constante comunhão com Deus. Estar em íntima comunhão, caminhando com Cristo, dia após dia, momento após momento, todo o tempo, em oração. Você vai no mercado, você está orando. Você vai tomar banho, você está orando. Você está assistindo algum programa, você está orando. E se a gente orasse mais, meu irmão, a gente iria errar muito menos. Já parou para pensar nisso? John Piper diz que o cristão deve orar no começo e no final, no começo e no final. Vai sair para viajar? Para o carro, ora, entrega o caminho ao Senhor. Chegou, ora, agradece. No começo e no final. Vai ver um programa? No começo, ora. Aí a gente vai deixar de ver tanta porcaria, não é verdade? A gente já orou. Oração, meu irmão, em todo tempo. Depois ele fala sobre a natureza da oração. Sabe qual que é a natureza da oração? Ele diz aqui, que nós devemos usar súplica, intercessão e ações de graças. Olha como é que é rico o versículo 18. Que a gente deve orar em todo o tempo e a gente deve orar com súplica, fazendo súplicas a Deus, fazendo também intercessões e agradecendo. Qual que é a natureza dessa oração? Súplica. Quem está suplicando é quem está precisando, está apertado, está difícil. Ele dobra o joelho e fala: Senhor, tem misericórdia. Suplica a graça de Deus e Deus atende. Intercede, sabe quem intercede? Quem ora por outro. E o que é intercessão? É orar pelas pessoas.
E não é orar aquelas orações que a gente tem acostumado a ouvir, que a pessoa começa a orar, você pede, fulano, vamos orar e tal, por um motivo. Aí a pessoa ora pelo seu cachorro, ora pelo seu papagaio, ora pelo seu filho, ora pela sua filha, ora pela mãe, ora só pelas pessoas que estão ao seu redor. Só pensa em si mesmo. Já viu pessoas que só pensam num quadradinho fechadinho ali? Não. O cristão tem os olhos levantados, ele ora, está vendo notícia, ele está orando. Aconteceu uma tragédia e tal, Senhor, tem misericórdia. Atende o clamor desse povo ali. Leva o conhecimento de Cristo a essas pessoas. Então, meu irmão, em todo tempo, e orando, intercedendo, suplicando e agradecendo. Pois pedir é fácil. Eu falo que eu sou pidão também, meu irmão. Eu não escondo isso não. Jesus disse que eu poderia pedir. Está escrito isso. Jesus disse, pedir e dar-se-vos-á. Sermão da montanha. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Está escrito lá. Você pode pedir, meu irmão. Nós pedimos pouco. Mas muito mais do que pedir por você, nós precisamos interceder. E também agradecer. Muito mais do que pedir, nós precisamos agradecer. E o que acontece? A gente pede mais do que agradece. Se você é muito constante nos pedidos, seja mais constante ainda na gratidão. É isso que Paulo está dizendo para essa igreja de Éfeso. E aí, meus irmãos, olha o que ele fala depois. Ele fala sobre a esfera da oração. Com toda oração, súplica, orando em todo tempo, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando, meu irmão. Vigiando, estando atento. O vigia está atento. Ele passa uma madrugada de trabalho, ele não pode dormir. Eu lembro um dia que eu estava trabalhando numa repartição que eu trabalhava, quando jovem ainda. Aí meu companheiro de serviço foi para a balada, chegou cedo e foi direto trabalhar, chegou cansado. O patrão não estava lá, o patrão costumava chegar lá para as 10h30 também. Aí ele entrou para dentro de um depósito e falou assim, Daniel, você vigia aí. Se o patrão chegar, você me dá um aviso. E o patrão chegava e parava o carro para lá, né? Aí dava tempo. Nesse dia ele chegou cedo, parou o carro em outro lugar e de repente o homem apareceu grandão na minha frente. Falei, cara, e agora? E foi direto no depósito. Não deu jeito. Meu irmão, vigiar é você estar de olho nas situações que te cercam, atento para perceber, como Paulo disse, que a nossa luta não é contra pessoas. De repente alguém se levanta contra você, fala uma coisa ruim com você, te trata mal e você começa a brigar com a pessoa e você fala assim, poxa vida, eu tenho que vigiar, porque minha luta não é contra essa pessoa. Talvez alguém, né? Talvez o diabo, com certeza, está por trás disso aí, está repreendido em nome de Jesus. Vigiando, meu irmão. Vigiando. E com perseverança. Perseverança. Um outro aspecto dessa oração tem que ser perseverante. Jesus ensinou em Lucas 18 sobre a viúva. Tinha uma causa na justiça e praticamente diariamente ela ia ao juiz. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, até que o juiz falou assim, eu não aguento mais. Como essa mulher me importuna e pode me molestar depois, eu vou julgar a causa dela, porque ela é insistente. Aí a Bíblia diz assim, se esse juiz que é iníquo atendeu ao clamor daquela viúva, porque dia e noite o pedia, quanto mais o juiz que é o Senhor bondoso, o Rei da terra, pode atender as suas orações. Persevere na oração, meu irmão. Persevere na oração, minha irmã. Fica firme na oração.
suplicando por todos os santos. E aí a intercessão, orando pelas pessoas. Os santos são aqueles que foram separados por Deus, meu irmão. Não é porque é perfeito, não. Santo não é perfeito. Santo, a palavra santo, original grego, quer dizer separado por Deus. Você e eu somos santos. Santos em Deus. Então Deus está pedindo para você orar por você e orar pelas pessoas que estão ao seu redor, que são servos de Deus como você. Ore pelas pessoas. Ore pela igreja. Ore, clame, e Deus vai te atender. E aí no versículo 19 ele fala, Paulo, que estava na época vivo, ele disse, e não esqueça de orar por mim também. Eu contei uma vez que uma pessoa que não conhecia nada da Bíblia, ganhou uma Bíblia, estava fugindo da polícia, se escondeu, e aí ele começou a ler a Bíblia, não tinha nada para fazer, começou a ler a Bíblia e leu esse versículo, que Paulo pede oração. Ele começou a orar pelo Paulo, ele não conhecia Paulo, não sabia nem que Paulo tinha morrido já. E orou por Paulo. Depois hoje ele é pastor. Não ora mais por Paulo, mas ora por eu e você, os Paulos, né? Então é isso, orar pelas pessoas que precisam de oração e orar pelos pastores, pelos missionários. É isso que Paulo está ensinando a fazer. Ore pelos missionários. Ore. E quando Paulo pede oração, você vai entender que Paulo estava preso naquela época, meus irmãos. Ele estava preso em Roma. E ele escreve essa carta preso. E olha a oração, olha o pedido de oração, na verdade, que Paulo faz à igreja naquela época. Olha o pedido que ele faz. Senhor Jesus, eu estou preso. Meus irmãos, orem por mim, para que Deus me tire dessa prisão. É isso que está escrito aqui? É isso que está escrito? Está registrado? Vamos à oração? Olha aqui. Versículo 19. E também orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ele pediu para ser liberto da prisão? Ele pediu algum benefício próprio? Não, Paulo pediu, eu quero mais autoridade espiritual, eu quero mais poder, eu quero mais unção, eu quero mais graça, eu quero mais a glória de Deus, eu quero ser usado por Deus. Extraordinário isso aqui, meu irmão. Para que ao abrir da minha boca a palavra venha, para que com intrepidez eu possa fazer conhecido o mistério do Evangelho, ou seja, para que as pessoas que ainda não conheceram o Evangelho é mistério para elas ainda, elas venham a conhecer o que eu vou pregar para elas. O Espírito Santo vai me usar. Tremendo, meu irmão. Muito extraordinário. Então, esse segundo tópico, esse último aspecto aqui dessa oração que Paulo pede, ele pede para que oremos pelo exército. E isso aqui é muito importante, porque nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos na batalha não, tá, gente? O sucesso do meu vizinho é sucesso meu. O sucesso do meu parente é sucesso meu. O sucesso do meu irmão da igreja é sucesso meu. Nós estamos juntos, no mesmo exército. Imagine você, um soldado, um combatente. Eu costumo chamar as pessoas de combatente. Aprendi isso com um pastor. Combatente, você é combatente, tá, presbítero Rogério? Nicolas, você é um combatente de Deus. Você está na batalha. Fica firme. Né, João Paulo? Nós somos combatentes de Deus. E quando o exército vai para a batalha, Maiara, todos eles vão para a batalha. E se eu não importar com o meu vizinho, com o meu combatente que está do meu lado, o meu exército se torna mais fraco. Se eu ficar preocupado só comigo mesmo, deixa matar para lá. E vai matando. Um do seu lado, do outro lado, da direita, da esquerda, de trás, da frente. E vai morrendo gente. Daí a pouco a batalha é perdida. Porque nós estamos na mesma batalha. Você está entendendo? Nós somos soldados do mesmo exército. O sucesso de um
é sucesso de todos. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É isso, meu irmão. É firme na batalha, encorajando uns aos outros, orando pelo sucesso dos outros. Ah, meu irmão, quem dera nós tivéssemos esse espírito. Quem dera. Pessoas inteligentes pensam assim, você sabia? Às vezes não é nem cristão, mas é inteligente. A administração moderna, os grandes ícones que trouxeram uma nova realidade para a administração das empresas, sabe? Eu não preciso citar aqui os nomes, talvez alguns aqui entendam disso, mas sabe o que eles mais falam? Eles falam que a empresa precisa tomar a ideia, o empresário, o patrão, que não é somente um chefe, ele é líder, e os liderados precisam entender que eles estão na mesma cooperação. E quando todos entendem isso, a empresa avança. E quando a empresa avança, todo mundo é beneficiado. O salário aumenta, as coisas acontecem, mas geralmente o líder é chefe, só quer sugar o outro, e o empregado é aquele miserável que só quer o bem-estar, não quer suar a camisa, não quer valorizar. E na igreja nós precisamos entender isso, meu irmão. Nós estamos no mesmo caminho, nós somos do mesmo time. Nós estamos aqui, meu irmão, pela causa do Evangelho. Lutem juntos pela causa do Evangelho. É assim que Paulo fala. Então Paulo ora, pede oração, orem por mim, para que me seja dada autoridade, para fazer conhecido, pelo qual, verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Ele conclui dizendo, para que em Cristo eu seja ousado ao falar. Você já orou por isso, meu irmão? Deus me dá ousadia para falar de Deus, para ministrar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho de Deus. Dá-me ousadia. E Deus vai te dar, né? Dá-me sabedoria. E Deus vai te dar, está escrito na Bíblia. São pedidos que não tem como Deus não te dar. Está escrito, está registrado aqui, meu irmão. Quer sabedoria? Pede a Deus, que Ele dá a todos, de fato, sem cobrar nada por isso. Gratuitamente. Você quer o Espírito Santo? Você quer mais intimidade com Deus? Pede a Deus, Ele vai te dar mais unção. Você quer ter autoridade espiritual para pregar o Evangelho com ousadia? Pede a Deus, Ele vai te dar. Pede para o seu irmão também. Todos juntos. Nós vamos caminhar juntos. Para a glória de Deus. Para a exaltação do nome do Senhor. Então ele vai falar sobre encorajamento agora. Ele termina essa carta falando sobre encorajamento. Paulo então escreve aos Efésios dizendo assim, nós temos um propósito. Nós somos escolhidos, redimidos. Quando nós lemos no capítulo 2, Paulo vai dizer assim, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, segundo as inclinações deste mundo, as tentações deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, nós que estávamos nas trevas e fomos transportados para o reino da sua luz, nós que fomos alcançados pela graça sois salvos, não mediante vós, é dom de Deus, mediante a fé, que você toma posse dessa salvação. E aí ele termina dizendo, para fazer as boas obras, que Deus escolheu para que você fizesse também, desde a fundação do mundo. Então Paulo termina agora a carta, capítulo 6, últimos versos, dizendo assim, ore para que eu seja encorajado. E eu estou encorajando vocês. É um encorajando o outro. É um animando o outro. Vamos embora. Sendo positivo, gente. Sendo animado. A vitória é certa. Ah, mas está difícil. Nós não podemos ser agentes do caos. Arautos do caos. Não, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, meu irmão. O Evangelho vai dizer que as coisas no final dos tempos vão ficar difíceis. Vão ficar difíceis. Mas o que está acontecendo? O que a Bíblia vai falar também? Que é um tempo pequeno. Quando vier as dores, do princípio das dores, que é, de fato, lá depois, quando o anticristo foi levantado na terra, que é
o último estágio, né, da igreja aqui nessa terra. Aí você fala assim, poxa, agora está complicado. Está complicado porque está mais próximo. Jesus já está voltando. E eu estou indo para um lugar que não vai haver dor, tristeza, angústia, sofrimento, só alegria, paz, celebração. Olha que bênção. Verso 21. E para que saibais também a meu respeito. E o que faço? De tudo vos informará o jovem pastor lá, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ele está levando a carta. E ele vai te informar alguns detalhes mais sobre a minha situação. Receba ele aí. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Eu estou enviando Tíquico, acima de tudo, para consolar o coração de vocês. Pois o povo da igreja de Éfeso estava preocupado com Paulo, preso em Roma já tinha tempo. E Paulo fala coisa assim, eu estou enviando o Tíquico para falar para vocês que está tudo bem comigo. O evangelho está seguindo. A palavra de Deus não está encarcerada. Eu, Paulo, estou prisioneiro em Cristo. Mas a palavra de Deus não está encarcerada. Ele estava escrevendo cartas, ele estava pregando na prisão, ele estava anunciando o evangelho. A palavra de Deus não ficou presa, pois Paulo era alguém não desanimado, mas motivado e cheio de ousadia, pois ele pedia oração por isso e ele orava por isso. Paz, verso 23. Vamos ler juntos? Efésios 6, 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Paulo termina sua carta. E assim nós encerramos essa série de sermões. Ele dá uma bênção final. E qual que é a bênção? Paz, amor, fé e graça. Ele deseja a igreja de Éfeso. A nós, o Senhor também deseja isso. Paz, amor, fé e graça. Precisa de mais alguma coisa? Está satisfeito? Pois Deus está lhe dando, conferindo paz, que excede todo entendimento. Pois Deus está lhe dando amor para encher o seu coração de consolo, de ânimo, fé para suportar as lutas e vencer todas elas pelo poder de Cristo, e graça, que é favor imerecido. Eu e você nós não merecíamos, mas Deus te deu graça. Deus tem te dado graça. Você foi salvo pela graça. Se você tem graça, se você tem fé em Cristo, se você tem amor e você tem paz, você é a pessoa mais rica desse mundo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse período tão especial que aqui tivemos, ó Deus, de meditação na Tua palavra, Pai. Paulo novamente fala sobre estarmos despertados, ó Pai, com toda oração, orando no Espírito, ele diz também, orando no Espírito, que é o auxílio do Espírito Santo. Ô Senhor, o Senhor tem tudo para nós, ó Pai. A Tua palavra nos diz que nas nossas orações, mesmo que nós não saibamos orar como convém, é o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. O Senhor tem colhido as nossas orações e o Senhor tem atendido os nossos pedidos, ó Pai. Talvez não tenha atendido da forma que nós achávamos que era melhor, mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, ó Pai. O Senhor tem um plano soberano, o Senhor tem propósitos de vitória,
triunfo para cada um de nós, ó Pai. O Senhor tem um lar celestial separado para cada um de nós. O Senhor tem uma vida de poder separado para todos nós, ó Pai. O Senhor tem uma vida de unção. O Senhor já deu do poder do Teu Espírito Santo à igreja, ó Pai. Está sobre nós, ó Pai. Está à nossa disposição. Mas por vezes nós somos cristãos desanimados, cristãos, ó Pai, apáticos, frios espiritualmente falando, mas o Senhor tem nos despertado nesses dias, ó Pai. O Senhor tem levantado a sua igreja para anunciar este evangelho e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o grande nome do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse período tão precioso, ó Pai, que o Senhor nos permitiu estudarmos, meditarmos e ó Deus, de fato, aprender, ó Pai, a Tua palavra, assim como ela é, ó Deus, simples e pura para cada um de nós. Que o Senhor nos despeça com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua fé, com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Que bênção, hein? Louvado